Fala Fogão! No fim da tarde e começo da noite dessa quarta-feira, tivemos duas notícias que irritaram bastante a torcida botafoguense. Naturalmente eu estou me referindo aqui às negociações do Souza com o Cercle Bruges da Bélgica e do PV com o Internacional. Dois garotos aí que subiram do sub-20 para o profissional, que poderiam nos ajudar nessa caminhada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, mas que saem precocemente, muito porque o Botafogo não consegue desenvolver uma estratégia comercial para fazer dinheiro de maneiras diferentes que não aquela de vender seus ativos, seus atletas, muito precocemente. Os valores das negociações foram bizarros e, naturalmente, isso deixa o torcedor botafoguense muito pé da vida, com toda a razão, porque a gente acaba vendo aquele ciclo se repetir. A gente não consegue fazer dinheiro de uma maneira diferente e aí tem que apelar para a venda dos atletas da base. Eu vou comentar aqui mais do que a notícia em si, acho que todo mundo já está sabendo como é que foi essa notícia, naturalmente vou passar as informações a respeito de como foram essas negociações, mas principalmente eu quero passar aqui a minha opinião para você, Fogão, a respeito de como o Botafogo vem conduzindo esse processo dentro do clube e de que maneira, na verdade, a gente deveria agir para fazer esse cenário ser diferente. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é essencial para o crescimento do canal e o botão de se inscrever está logo aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar em inscrever-se, depois no sininho que fica ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te convidar a seguir o Fala Fogão lá no Twitter. O usuário é @FalaFogão1, numeral 1. Assim você vai ter acesso a outras informações e opiniões que eu compartilho por lá. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito dessas duas negociações. A venda do PV ao Internacional e o empréstimo do Souza ao Cercle Bruges da Bélgica. Parece que o botafoguense vive aquele looping eterno de que toda temporada, uma hora ou outra, o Botafogo vai ter que vender por um valor irrisório um garoto do sub-20, um garoto que subiu da nossa base. Infelizmente, é a nossa realidade. E eu quero falar aqui tanto sobre as notícias em si e depois eu vou entrar com a minha opinião, com a minha visão sobre o que o Botafogo erra nesse aspecto e como a gente tem que mudar esse cenário para de fato começar a arrecadar muito mais com a nossa categoria de base. Vamos falar primeiro então a respeito do empréstimo do Souza. O Souza vai ser emprestado ao Cercle Bruges da Bélgica até o fim de 2022. Nesse contrato de empréstimo, o Botafogo vai receber nesse momento inicial 500 mil euros, que vai dar cerca de 2.900.000, 3 milhões de reais, na cotação atual, logicamente. Ao final desse contrato de empréstimo, caso o Souza alcance certas metas que estão estipuladas em contrato, o Cercle Bruges vai ter que adquirir em definitivo o Souza, pagando mais 1,5 milhão de euros ao Botafogo. Ou seja, esse negócio do Souza ele tem potencial para render ao Botafogo 2 milhões de euros, que na cotação atual vai dar cerca de 12 milhões de reais. Já em relação à venda do PV, o buraco é muito mais embaixo. Por quê? No primeiro momento, à medida que as notícias foram saindo, a informação que a gente teve acesso é que o Internacional pagaria 6 milhões de reais, cerca de 1 milhão de euros, e o Botafogo ainda manteria 25% do PV. Ou seja, é como se o Botafogo fosse receber de fato 6 milhões de reais, o que já é um valor baixo, mas na real não é essa a informação, a informação final. A venda é por outros valores. A realidade é que o Internacional pagou 6 milhões por 50% do PV, sendo 25% do Botafogo e 25% do Nova Iguaçu. Então Botafogo e Nova Iguaçu venderam 25% cada um para o Internacional, mantendo outros 25% cada. O Inter agora detém 50%, o Botafogo 25% e o Nova Iguaçu 25%. O Botafogo, pelos 25% que está vendendo, assim como o Nova Iguaçu, vai poder receber até 3 milhões de reais. Tá? E por que eu digo até 3 milhões de reais? Porque a negociação, os valores, vão ser pagos da seguinte maneira. O Botafogo vai receber 2 milhões e 600, assim fixo, vamos dizer assim, e depois pode receber mais 400 mil reais à medida que o PV for disputando partidas pelo Internacional. A cada 10 partidas disputadas, o Internacional vai pagar 200 mil, que serão divididos entre Botafogo e Nova Iguaçu. Então, a cada 10 partidas, o Botafogo recebe 100 mil reais. Quando completar 40 partidas, aí o Botafogo vai ter recebido então 400 mil reais, que juntando aos 2 milhões e 600 vai chegar aos 3 milhões. Só que esses 2 milhões e 600 que o Botafogo vai receber agora, não é tudo à vista. A gente vai receber metade à vista, 1 milhão e 300,
e os outros 1.300.000 em 4 parcelas. Então essa negociação do PV claramente não tem nem pé nem cabeça. Por mais que o Botafogo tenha pago 300 mil reais para adquirir 50% do PV junto ao Nova Iguaçu, não dá pra gente falar que o Botafogo teve lucro. Por quê? O PV é titular absoluto da lateral esquerda. Era titular absoluto, né? Já que ele foi pro Internacional. Aí a gente perde o titular absoluto, vai ter que colocar agora provavelmente o Rafael Carioca ou o Guilherme Santos, embora a gente também tenha como opção o Hugo e o Lucas Barros. O Hugo, inclusive, que se destacou no Sub-20, e eu optaria por colocar o Hugo e não o Rafael Carioca, porque entre o Hugo e o Rafael Carioca, prefiro 1000 vezes dar moral pro garoto da nossa base, sinceramente. Né? Até para ele poder tentar valorizar e quem sabe no futuro a gente ter mais uma venda aí de um ativo do Botafogo. Não é o caso do Rafael Carioca. Só que a gente perde um titular absoluto, perde um reserva da zaga e agora o Botafogo só tem 3 zagueiros no seu elenco profissional, que é o Carly, o Canu e o Gilvan. Sendo que o Canu pode sair nessa janela internacional. Né? Nesse meio de ano, o Canu também pode sair. Então a gente já tem 2 perdas no nosso sistema defensivo e pode ter uma outra, que é o Canu. Quando a gente começa a pensar nessas negociações pelo lado técnico, a gente já vê que é uma escolha equivocada, porque você está enfraquecendo o seu elenco, digamos assim, numa disputa de Série B, onde o Botafogo obrigatoriamente tem que subir para a Série A. A gente não pode nem pensar em ficar na Série B nessa temporada. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ficar no G4. Só que para chegar lá, a gente tem que ter um elenco qualificado, tá? Pelo menos para o nível da Série B. O PV titular absoluto, por mais que tenha falhado diante do Londrina e também diante do Náutico, ele veio fazendo boas partidas. Tanto é que ele foi muito elogiado pela imensa maioria da torcida. Não é porque falhou diante do Londrina e do Náutico que não presta. E não é por conta dessas falhas que a gente vai e vende o atleta a preço de banana. Porque, verdade seja dita, foi isso que o Botafogo fez. A gente não apenas tem a perda técnica, como também tem a perda financeira. E aí entra um ponto muito importante. O meu X da questão aqui, o meu problema, não é com a venda em si. Tá? Claro que o Botafogo precisa de dinheiro, todos os clubes, na verdade, precisam de dinheiro. Não é exclusividade, digamos assim, do Botafogo. Todo time de futebol precisa de dinheiro. E todos os times do planeta têm no seu orçamento uma verba lá prevista com transferência de atletas. Então o meu problema em si não é com a venda, né? O fato de vender. Porque vender faz parte do futebol. E emprestar também. O meu problema é a forma como o Botafogo faz essas negociações. O Botafogo só foi obrigado a vender o PV e emprestar o Souza porque não conseguiu desenvolver estratégias comerciais nesse começo da gestão do Sérgio Melo para a gente poder fazer dinheiro de maneiras diferentes. O do Sérgio Melo, que foi eleito no fim de 2020, já sabia há muito tempo, desde o momento que decidiu se candidatar à presidência, que o Botafogo precisa fazer dinheiro. Só que a gente não viu nesse período inicial de mandato nenhuma ação especificamente assim falando para o Botafogo conseguir elevar a venda de produtos, gerar mais dinheiro. Na verdade, não teve nada. O Botafogo, no máximo, lançou agora o seu programa de sócio-torcedor. Mas ainda assim, um lançamento incompleto. A gente não teve lá o pacote da temporada, mesmo que não possa ir ao estádio. O torcedor fica com o pé atrás em relação a assinar os planos, porque não sabe quanto mais vai ter que gastar para poder comprar o pacote da temporada. Não tem, por exemplo, no novo programa de sócio-torcedor, um plano família para você ter dependentes ali numa conta única. Então o programa ele foi lançado de forma incompleta. E além disso, a live de apresentação do programa deixou a desejar, o que naturalmente deixou muito torcedor com dúvida, e torcedor com dúvida não faz assinatura. Então você vê que a única ação que foi realizada efetivamente do ponto de vista comercial, para você tentar fazer mais dinheiro, foi mal executada. E para piorar, uma semana depois do lançamento do programa de sócio-torcedor, que não decolou, conforme eu já falei inclusive em outro vídeo aqui no canal, a gente tem a venda do PV e o empréstimo do Souza, por valores completamente irrisórios, o que naturalmente vai impactar os números do sócio-torcedor. O Botafogo, na verdade, conseguiu a proeza de, em uma semana do lançamento do sócio-torcedor, destruir, digamos assim, entre aspas, o programa. Porque a gente não conseguiu decolar nessa uma semana as vendas iniciais, as adesões, e agora com essas notícias, que irritaram bastante a torcida botafoguense, pode ter certeza que os números do sócio-torcedor, que já estavam sendo lentos, vão ficar ainda mais. O torcedor irritado não vai assinar o programa. Isso é natural de acontecer. Então o Botafogo ele tem que começar a pensar de maneira mais estratégica. Não dá pra gente ficar sempre dependendo da venda de atleta da base.
sempre vendendo por um valor irrisório. A gente revela, serve de vitrine e aí vende por uma quantia, uma mixaria, preço de banana. Não dá para o Botafogo continuar nesse looping eterno. A torcida vai sempre se irritar com essa situação. E o Botafogo, como não desenvolve essa estratégia comercial, buscando fazer dinheiro, por exemplo, em datas comemorativas, no lançamento da estátua do Túlio, épocas, por exemplo, que você consegue engajar o torcedor, você pode criar produtos, uma mini estátua do Túlio, um mini craque do Manga, do Jefferson, do Gatito, naquele dia do goleiro. Não teve um copo, não teve uma blusa comemorativa, não teve venda de produtos. E quando a gente para pensar no valor de venda do PV e o empréstimo do Souza, eu posso afirmar para você, com certeza absoluta, o Botafogo tem capacidade para arrecadar em um ano 5 milhões e meio, 6 milhões de reais com venda de produtos, no mínimo. Só que o Botafogo não foi por esse caminho. O Vinícius Assunção tinha dito lá em março que tinha acabado o período do Botafogo vender seus atletas a preço de banana, 2 mariolas e uma paçoca. Foi isso que ele falou mais ou menos naquela época. Só que passados 3 meses, sem qualquer ação comercial, o que o Botafogo teve que fazer? Justamente o que o Vinícius Assunção e o próprio do Césio Melo tinham dito que tinha acabado no clube. Durar apenas 3 meses, essa afirmação de que no Botafogo a gente não mais vendia as nossas revelações por 2 mariolas e uma paçoca. Infelizmente, enquanto essa mentalidade no Botafogo de não desenvolver uma estratégia comercial para buscar gerar receitas de outras maneiras não começar a acontecer, a gente vai repetir esse ciclo eterno. O Botafogo fica no desespero, vem uma proposta qualquer, e aí o Botafogo se vê obrigado a aceitar, para poder manter salário em dia, para poder manter minimamente essa parte financeira do clube em ordem. É muito pouco para o Botafogo, a gente pode muito mais, e o torcedor, inclusive, merece muito mais. Não dá pra gente ficar nessa, revela, vende por qualquer quantia, revela, vende por qualquer quantia, porque a gente não sai do lugar dessa maneira. 2 milhões e 600 do PV e 2 milhões e 900 do Souza não resolvem a nossa situação. O Botafogo precisa de dinheiro, sem a menor sombra de dúvida, mas a gente ficar aceitando qualquer quantia para um atleta da base só passa uma mensagem para o mercado da bola. Chega lá no Botafogo, aponta para quem você quiser, que qualquer valor o clube vai aceitar. É assim que acontece e, infelizmente, enquanto nada mudar, é assim que vai continuar acontecendo. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa situação? Eu confesso que eu fiquei muito irritado com essa venda do PV, a forma como foi, os valores, forma de pagamento. Nada faz sentido nessa negociação. E para piorar, foi uma negociação que passou pelo colegiado do Botafogo, composto por Jorge Braga, do Césio Melo, Vinícius Assunção e Eduardo Freeland. É assim que as negociações agora estão sendo decididas no clube. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp, redes sociais, para que mais botafoguenses cheguem por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.